pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muito bem, 11h37, pedido do Vilmar aí, Mercedes Sosa, né? Aí, cabe muito ao momento. Muito para esse momento que nós estamos vivenciando aqui, inclusive os dois professores com relações fortes aqui na nossa província, próxima, no nossa província do Plata, aqui no Uruguai. Muito bem. Olha aqui, antes de retomar a pauta, e não fugindo muito dela, vou trazer uma notícia do município que saiu hoje no Jornal Agora, penso que o link na página da Prefeitura, mas precisamos noticiar aqui sim, tá? Trazer alguns trechos da matéria. Assim como a inserção do pescado no cardápio da merenda escolar em 2015, a Prefeitura do Rio Grande iniciou ontem, dia 15, um novo projeto que busca qualificar a alimentação nas escolas da rede municipal, além de valorizar os pequenos agricultores das ilhas de Rio Grande. Em um ato realizado na manhã de ontem, na Escola Apolinário Porto Alegre, na Ilha dos Marinheiros, 3 produtores locais fizeram a entrega simbólica de hortaliças, incluindo alface, tomate, brócolis, couve-flor, cenoura, entre outros, que passam, então, a integrar a merenda escolar da instituição. A iniciativa está atrelada a um novo programa de governo, Rio Grande Convida. Tá? Esse projeto é piloto, através dele, né? Este projeto foi possível graças ao diálogo permanente entre Prefeitura, através das suas secretarias, Emater, local e os pequenos produtores rurais, diz a matéria. A Prefeitura abriu chamada pública para credenciamento de agricultores com vistas ao fornecimento de itens para alimentação escolar. Os 3 produtores locais participaram do chamamento e a iniciativa é, então, experimental, mas a ideia é que ela tome corpo e possa, então, ser expandida para toda a rede municipal de ensino. Tá? E tem ainda informações do secretário de Município da Educação. Ele diz que, nesse momento experimental, os agricultores irão fornecer as hortaliças apenas para essas 4 escolas da Ilha dos Marinheiros e que a meta é, sim, expandir para toda a rede do município. Tá? Ainda tem alguns dados aqui, de acordo com o dado do Núcleo de Alimentação Escolar da SMED, no ano de 2017, 53% dos gêneros de alimentação escolar das escolas vieram da agricultura familiar, quando o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, estabelece o valor de 30%. Tá? Esse ano a expectativa é de que os valores ultrapassem novamente os 50%, a exemplo do ano anterior. Trouxe essa notícia porque, de fato, é extremamente importante, né, que se incentive a produção local, que se trabalhe com a agricultura familiar e porque sei que tem muito a ver com o trabalho de todos aqui na mesa de hoje. Não é mesmo? Professor comentário, Carlos. 1 minuto, e já passo para o Ivanaldo, que é importante a generalização e, mais ainda, articulada essa política de fornecimento. Uma outra política que o município vem desenvolvendo e discutindo, inclusive sendo contestado pelos setores envenenadores, que é o controle dos agrotóxicos. Ou seja, então, a produção de hortaliças para abastecer as escolas sem agrotóxicos, saudável, vem contribuir e fortalecer a produção local e a construção de uma outra cidade, digamos assim. Sim. Que não subordinada aos interesses de fora, né? Pensando assim em diferentes espaços. Mas no caso específico que a gente estava falando aqui, o Ivonaldo estava comentando sobre a questão do Paulo Freire, da atualidade, da importância e argumentando da necessidade de reinventá-lo, né? Pegando as palavras do Paulo Freire, e que comentou a primeira, que é a metodológica, e vem falar sobre as demais. Mas antes disso, eu também vou fazer uma propagandinha aqui, uma boa propaganda. Faça. Para quem gostaria de aprofundar, saber um pouco mais, e há uma boa síntese, uma boa descrição tanto da obra como da vida do Paulo Freire nesse livro aqui do professor Jaime Zitox, que esteve aqui conosco já, né, no ano passado, né, professor da URGS, e Paulo Freire e a Educação, da Autêntica, um livrinho bem fininho, assim, mas amplia os horizontes para ter uma ideia da vida do Paulo Freire, da obra, e depois aprofundar em outros estudos. E lembrando que, né,
amanhã às 3 horas no nosso PPVGA, o Ivonaldo continuará, ampliará, aprofundará e nos enriquecerá com a sua brilhante apresentação inicial aqui. É uma convocação, né? Não é sempre que a gente Estão tem todos convidados, convocados e... Muito bem. uma referência de peso aqui na nossa universidade. Sempre bem. bem-vindo, professor. Como dizia, então acredito que reinventar o pensamento freiriano hoje significa, fundamentalmente, ter criatividade analítica. E, nesse sentido, penso que essas dimensões das quais nós estamos falando, elas são centrais. Primeiramente, a dimensão metodológica. Metodologia é um caminho para conhecer a realidade. Então, como é que nós conhecemos a realidade deste vasto país, que é o nosso Brasil? Quais são os instrumentos que mobilizamos para conhecer cada realidade específica? Acredito que isso é central. E dizia que nesse trabalho de conhecimento da realidade é central tomar em conta algumas categorias, como, por exemplo, a categoria desigualdade. Nós estamos numa sociedade de desiguais. É mais do que a discussão sobre inclusão. A desigualdade é bem mais do que isso. As pessoas são incluídas de modo desigual, por exemplo, não é? Verdade. Então, acredito que esse é um aspecto central na discussão da metodologia para trabalhar, para renovar o pensamento do Freire. Depois tem a dimensão cognitiva. Metodologia significa investigar para criar. Criar conhecimento. Ou seja, há uma dimensão cognitiva que é a geração de novos conhecimentos a partir da pedagogia que ele inventou. Que conhecimentos são esses que precisamos trabalhar? Nessa realidade de agora, Paulo Freire escreveu em um momento que não se falava, por exemplo, de diversidade cultural, dos novos movimentos sociais, de globalização. Essas temáticas não estavam presentes naquela altura. Essas temáticas novas, elas são resultado, sobretudo, ali dos anos no nosso país. Nos países europeus e centrais, não. Sim. Mas na América Latina, sobretudo, e no Brasil especificamente, são temáticas, agendas dos anos 90, dos anos 2000. E, portanto, ele, nos últimos trabalhos, ele faleceu nos anos 90, como sabemos, não teve como apreciar essas temáticas. E nós não podemos correr o risco de trabalhar esses temas fazendo um decalque, como se ele tivesse falado desses temas, que ele não falou. Esse é o trabalho dos freirianos, a meu modo de ver. Não é pegar um conceito, por exemplo, de oprimido e aplicar agora em cima de um tema que não foi pensado por ele. Então, acredito Sim. que a reprovação dele nesse seminário lá em Recife diz respeito exatamente a fatos como esse. Então, temos a obrigação de criar conhecimento novo utilizando as ferramentas que ele dispôs. Isso eu chamo de dimensão cognitiva. Gerar conhecimento sobre esses temas a partir utilizar uma expressão do background, não diria isso nunca ele, não é? Mas a partir do aporte que ele proporcionou. Uma outra dimensão, a meu ver, é a dimensão ética. Com dimensão ética, aqui no sentido grego, como ele referia sempre, que significa valores. Quais os valores que nós pretendemos estabelecer? Quais são os nossos valores? Os valores de sociabilidade, os valores da convivência no dia a dia, solidariedade, comunhão, entendimento, compreensão. Que valores são esses nessa sociedade onde as pessoas são atacadas por sua condição, ou seja, de classe, seja de gênero, enfim, que as pessoas são atacadas duramente por o que são. Então, acredito que a dimensão dos valores é uma dimensão fundamental. E coerência com os valores. Os valores não são para serem pronunciados apenas como discurso. Quem pronuncia o discurso tem que ser coerente com o valor que está pronunciando. Não é? Sim. O exemplo arrasta mais do que as palavras, certo? Então, acredito que essa é uma dimensão chave dos valores. Mas a dimensão ética, além dos valores, pressupõe a dimensão política. A ética pressupõe uma política. A ética vem dos gregos, significa estar em casa, é a casa, a morada do homem, né? Ética e moral são termos colados. Então, a dimensão política, o que é discutir política nesse ambiente que estamos agora? Então, repensar essa dimensão ética a partir do pensamento dele significa que queremos para esse mundo, para este país, para esse contexto em que estamos. Então, ética significa discutir valores, mas significa discutir política, opção política contida nas políticas educativas e nesse mundo que estamos vivendo.
Por fim, uma última dimensão, como eu as vejo, é uma dimensão ontológica, que é o ser humano. Onde o Gilmar falava anteriormente dessa dimensão ontológica, quer dizer, nós somos seres incompletos, inacabados, somos seres em processo, somos seres em construção, somos seres limitados, por mais que conheçamos, precisamos conhecer mais. Precisamos, antes de qualquer coisa, evitar um erro, que é o da arrogância. Né? Nós, seres humanos, somos vaidosos muitas vezes, e o acúmulo de algum conhecimento leva as pessoas a acharem que já sabem tudo e que, portanto, vem daí o desprezo pela opinião outra, pelo não respeito à diversidade. Enfim, um pouco isso que o país vive, mas também vive, inclusive, entre quem é partidário do pensamento, muitas vezes. Isso é o que é mais doloroso, e daí dizermos que é necessário ter exemplo com valores, não é? Então, essa dimensão ontológica significa a ontologia, a história do ser humano. Somos seres incompletos, inacabados, imperfeitos e em construção. Daí, esses elementos são centrais, a meu ver, para nós pensarmos do ponto de vista de uma reinvenção do pensamento de Paulo Freire, o que significa dizer, portanto, que não podemos olhar para os livros dele, para a produção histórica ampla dele, de modo reprodutivista. Quero dizer, citando por citar. Tem um problema aqui, eu convoco uma citação de Paulo Freire e resolvo a parada. Não é dessa forma, não é? O que é que essa citação nos diz? Então, acredito que o desafio dos freirianos hoje, dos partidários do pensamento de Paulo Freire, é um desafio amplo, mas os desafios só são bons quando são grandes, né? Sim. É um desafio amplo porque significa, primeiramente, reinventar a herança que foi deixada por ele e, ao mesmo tempo, fazer a defesa do campo progressista, onde o pensamento está colocado, não é? No momento em que no país existe uma onda de aversão a qualquer coisa que contrarie o status quo. Em resumidas palavras, é dessa forma como vejo esse trabalho de reaproximação, de reinvenção e de adoção do pensamento freiriano. Muito bem. Foram uns breves comentários, uns 2, 3 minutos, e depois a gente... 10 minutinhos para o meio-dia. Isso. Então, só destacando aqui, eu comentei aqui esse livro do Jaime e descobri pelo Jaime, não sabia, que o Paulo Freire escreveu a Pedagogia do Oprimido, os 3 primeiros capítulos. E mandou para o Fiore, que fez a apresentação, que tem que ser resgatado, o Fiore, muito, a apresentação maravilhosa. E daí deixou guardado, passou, discutiu, não sei o quê, e depois escreveu o 4º capítulo, que não vou me deter aqui, mas é muito interessante, que se chama... eu separei só como ele está dividido em 2 partes, né? Uma que se chama Teoria da Ação Antidialógica, e daí ele destaca os aspectos dessa teoria, do caso da teoria dos opressores, né? Ou seja, antidialógica, e apresenta algumas sugestões, ideias, digamos assim, palavras, conceitos de a teoria da ação dialógica e suas características. A co-laboração, a união, a organização e a síntese cultural. Então, uma série de aspectos interessantíssimos que podia, na minha visão, ser um ponto de partida. A segunda é que estamos pensando, eu e a Tainara, que produzimos um texto ali que está no nosso dossiê do Paulo Freire, o Lobo em Pele de Cordeiro, avançamos um pouquinho nesse evento do Paulo Freire com outra reflexão, tentando pensar participativamente, a partir do que levantamos no Observatório, de uma educação para a justiça ambiental. E já tem artigos na revista ali, né? Mas, para encerrar isso aqui, para além dessas 2, que amanhã, às 3 horas, o Ivonal também tem um livro, né, que ele organizou com outros, que daí tem também um texto meu, do Sérgio,
do Heron e da Kate, que é Educação e Sociedade, Perspectivas sobre a Saúde, Ambiente e Formação, que a gente vai comentar um pouquinho antes. E para encerrar e passar aqui para os outros, destacar que não é troco de nada que o Paulo Freire está sendo atacado não só por esse fake comentarista, né, que é uma estratégia do Mises. O Ludwig von Mises, que é um dos deles aqui, ele descaradamente, num livro Desmascarando o Marxismo, ele utiliza de mentiras, né, para dizer que o Marx diz, e certamente esse cidadão. E não é essas pessoas mesmo que, na época da Ieda e do Rigoto aqui, né, do PSDB, tentaram desconstituir o Paulo Freire, destruir o Paulo Freire. Né? E, recentemente, a campanha aí dos fascistas, dos golpistas, de retirar o Paulo Freire como patrono da educação nacional. Né? Não foram conseguidos, mas vai no bojo dos comentários aqui que os fascistas, os fundamentalistas, que pensam no pensamento único, impedem o diverso, o diferente, esse debate que nós estamos propondo aqui. Deixa eu perguntar o nome do evento, qual é o chamamento para amanhã à tarde, às 3 horas, antes de passar para o Vilmar. 3 horas, o Ronaldo vai falar sobre educação ambiental, educação popular. Ótimo. Tá? E depois, nisso, a gente vai fazer um comentário sobre os livros, produções, ampliar essa apresentação que ele fez aqui. E depois, às 3 horas, seguimos às 15 horas, ou seja, às 5 da tarde, no mesmo espaço, né, na 4110, né, do pavilhão 4, o golpe e a questão ambiental. Né? Ótimo. Então, essa é a nossa programação para amanhã. Ótimo, perfeito. 2 imperdíveis espaços de debate, né? Com certeza. Só para fechar, agradecendo assim, a contribuição do professor Ivonaldo com a gente aqui, dizer que eu venho me preocupando então com os diferentes movimentos e é um desafio agora nesse momento, pensando nessa questão ontológica, e estou tentando ver se começo a escrever sobre porque quando o Freire voltou para o Brasil, pós-golpe, todo mundo perguntava, foram ouvir o que ele dizia. Ele disse uma frase muito impactante: eu não conheço o Brasil que eu saí, é preciso reaprender o Brasil. Então, pensando assim naquela perspectiva hermenêutica que o professor está trazendo aqui, é o momento da gente reaprender. Então, eu venho tentando reaprender o Brasil junto com um coletivo de inúmeras pessoas e estou tentando pensar uma ontologia da esperança. Né? Como em tempos, porque daqui a 10 anos as pessoas vão escrever sobre o que nós estamos passando agora. Claro. Como em tempos de golpe, de encolhimento da vida, de encolhimento ontológico, de encolhimento de todos esses nossos direitos, eu posso pensar uma ontologia da esperança. Então, esse é um desafio que vem e que no futuro a gente traz para cá. Mas é resistir para existir. E precisamos tanto desses espaços penso que de troca de experiências, de vivências desse momento para, de fato, conseguir compreender o que estamos passando, o que estamos vivenciando de forma coletiva, para que isso sim possa, porque precisa ser registrado e precisa ser registrado a partir de agora, né? O que estamos vivendo, o que estamos passando. Então, é isso, assim. E penso que, por muitas vezes, até por dentro dos movimentos sociais, a gente percebe muito isso, né? Por vezes, um desespero, um abatimento cruel, assim, né? Muito agressivo, de o que fazer diante disso tudo que o Freire estamos vivendo. Trazia para nós que a desesperança é uma patologia e que a esperança é uma condição ontológica, ou seja, faz parte do meu ser esperançoso. E aí ele vai trazer, claro, o esperançar do verbo, né, lutar, esperança enquanto espaço de luta, enquanto movimento. Então, talvez é nesse sentido que a gente vem pensando, né, aproveitando das categorias deles para pensar uma ontologia da esperança em tempos de golpe. Muito bem. Finalizando, por favor. Agradeço bastante a oportunidade, o espaço, a conversa, e acredito que interconectar experiências e olhares diversos é o caminho para nós procurarmos encontrar saída para esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Obrigado. Tudo bem. Carlos? Vou aproveitar para fazer uma rapidinho. Nesta edição aqui da Paz e Terra, recente agora, que é a
22ª edição da Pedagogia do Oprimido Paulo Freire, por isso que a direita, os fascistas estão louquinhos querendo tirar ele da educação, porque está tendo um público. Na apresentação aqui ele diz, tem uma frase que diz o seguinte: quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? E eu, provocativamente aqui, das pesquisas que a gente vem fazendo no Observatório dos Conflitos, eu pegando os 4 desafios que o Ivonaldo está colocando, ou seja, nós, quanto educadores, enquanto acadêmicos, e assim, de como que fazer esse trabalho junto com os oprimidos, junto com as classes populares, e cuidar essa dimensão metodológica, de não se impor, né? No processo eles tornarem-se, produzirem-se sujeitos. A questão cognitiva, a questão ética e a questão ontológica, presente nesse processo para nós não substituirmos, né? Ou seja, não sendo incoerente com a proposição e indo além, né? Então, só essas ideias assim que me surgiu aqui para fazer um comentário. E muito obrigado, e nos encontraremos amanhã às 3h, com certeza, no pavilhão 44110. E nós que agradecemos a disponibilidade do professor Ivonaldo e o interesse sempre do Carlos de trazer esses temas enfim, compreendendo e valorizando esse espaço de tanta luta do Paralelo 30, agradecendo a presença do Vilmar, que fazia tempo que não vinha nos visitar. Agradeço, trago um abraço também da professora Najara, em breve a gente quer... Um abração para ela também. Venham os dois aqui. Gratidão. Tá bem? 11h59, encerrando o Paralelo 30 de hoje. Amanhã, quinta-feira, temos a segunda edição da semana, edições especiais de atualizações sindicais com a Aptafurg Sindicato, falando das experiências do 23º Confazubra. Tivemos ontem e amanhã, quinta-feira, teremos representantes da chapa Unir aqui com a gente. Nos acompanhem a partir das 11h da manhã. Até lá.